Olá, pessoal! Sou Gustavo Cabral, sou engenheiro agrônomo, mestre em ciências agrárias e sou coordenador agronômico da empresa Quimivita Fertilizantes. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, que é a adubação nitrogenada na cultura da cana-de-açúcar. Com isso, vamos seguir essa sequência de apresentação. Introdução, as utilidades da cana-de-açúcar, a importância da nutrição nitrogenada na cana-de-açúcar, adubação nitrogenada na cana-planta, adubação nitrogenada nas soqueiras da cana-de-açúcar, formas de aplicação e, por fim, as considerações finais. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, tanto que podemos enxergar em todos os cantos do país, né? Conforme o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a estimativa da safra de 2022 e 2023 é cerca de 598,3 milhões de toneladas. Um crescimento foi em cerca de 4,5% sobre o segundo levantamento da safra sucroenergética divulgado em agosto de 2022. O crescimento ele foi motivado por ajustes na área colhida e a produtividade obtida, principalmente em São Paulo, que é a maior região produtora do país. Pode-se observar nesse slide a importância socioeconômica que a cultura da cana-de-açúcar possui. Biocombustível, alimentos e bebidas, bioplástico e bioenergia são exemplos de produtos obtidos da cana-de-açúcar. Conforme a Conab, o biocombustível, por exemplo, tem uma previsão de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar para a safra 2022-2023 é cerca de 26.596 bilhões de litros, ou seja, um aumento de 0,7% em relação à safra passada. Já tratando de alimentos e bebidas, o Brasil deverá produzir cerca de 36,3 milhões de toneladas de açúcar nessa safra, um acréscimo de 4,1% frente à safra 2021-2022. Atualmente, a cana-de-açúcar, além de produzir o açúcar, o álcool e a aguardente, gera subprodutos como bagaço, vinhaça, torta de filtro, geração de energia, ração animal, fertilizantes e outros. Além disso, é utilizado na pecuária leiteira e de corte, tanto in natura como na forma de silagem. O nitrogênio ele é extraído em altas quantidades na cana-de-açúcar. Alguns autores verificaram que, levando-se em consideração a parte aérea e subterrânea, a cana-de-açúcar ela pode exigir de 2,1 a 2,4 quilos de nitrogênio de toneladas de colmos produzidos. Esses dados eles indicam que a cana-de-açúcar pode extrair mais de 200 quilos de nitrogênio para cada 100 miligramas por hectare de colmos produzidos, dos quais 90 a 100 quilos são removidos do campo com exportação dos colmos. Por tratar-se de um nutriente de extrema importância, o nitrogênio ele pode causar problemas tanto em deficiência quanto em excesso, principalmente na qualidade tecnológica do caldo, matéria-prima para a produção de açúcar e álcool. Tratando da importância da nutrição nitrogenada da cana-de-açúcar, né, em condições de deficiência de nitrogênio, a cana-de-açúcar ela apresenta clorose nas folhas mais velhas e diminui a atividade meristemática da parte aérea, resultando em menores perfilhamentos, área foliar e longevidade das folhas. Como consequência, ela decresce o teor de umidade, ela diminui a qualidade do caldo e diminui a concentração de sacarose nos colmos. Quanto ao excesso de nitrogênio nas plantas, os maiores problemas são redução da qualidade do caldo e atraso da maturação. Alguns autores, estudando a adubação nitrogenada em cana-planta, relatam que na maioria dos experimentos conduzidos em diversos países do mundo foram obtidas respostas positivas à adubação nitrogenada em cana-de-açúcar. No entanto, aqui no Brasil, os autores verificaram que em apenas 35% dos experimentos avaliados, a adubação nitrogenada promoveu um aumento na produção da cana-planta. No entanto, vale salientar ainda que em alguns pesquisadores afirmaram que o ciclo de 12 meses ocorre maior frequência de respostas à adubação nitrogenada comparada à cana de 1 ano e meio, né, que são de 18 meses. Autores relatam que fatores como valores elevados de erros experimentais associados a ensaios de adubação em condições de campo
e a avaliação de resultados de ensaios isolados com pequenos incrementos na produtividade em razão da adubação nitrogenada conduzem muitos técnicos a considerar que a cana-planta pode dispensar a aplicação de fertilizantes nitrogenados. No entanto, com base em análises conjuntas de avaliações de respostas de cana-de-açúcar à adubação nitrogenada, os autores concluíram que, apesar de serem muitos casos pequenos, os incrementos de produtividade obtidos em cana-planta em função da adubação nitrogenada são significativos, como podemos observar nesse gráfico. Esses resultados, eles indicam que não é recomendável suprimir a adubação nitrogenada em cana-planta. Os autores, eles ainda afirmam que doses de 75 kg de nitrogênio por hectare pode ser recomendado com a mais economicamente viável na cana-planta. Na soqueira, a resposta à adubação nitrogenada é maior e com maior frequência, requerendo inclusive doses mais elevadas em relação à cana-planta. Um estudo realizado por Cantarella et al. Em 2008 sobre a resposta da cana-soca à adubação nitrogenada, onde os autores avaliaram os resultados de 20 ensaios de forma conjunta, mostra que nas socarias da cana-de-açúcar ocorre efeito mais acentuado de adubação nitrogenada, conforme podemos verificar no gráfico. A adubação nitrogenada na cultura da cana tem diferentes doses e forma de aplicação, além de ser dependente da idade da planta, época de plantio e corte, ambiente de produção e irrigação. Como em outras culturas, a expectativa de colheita ela reflete a quantidade do fertilizante a ser aplicado, a dose e a forma. A aplicação de fertilizante nitrogenado em soqueiras de cana ainda é um assunto complexo. Haja vista que a colheita, bem como a adubação das soqueiras, ocorre em grande parte ao longo do período de estiagem em todas as regiões onde a cultura é cultivada. Entre as várias formas que atualmente são estudadas visando ao melhor aproveitamento dos fertilizantes nitrogenados aplicados na cultura da cana-de-açúcar, o uso de inibidores de urease tem se mostrado como uma alternativa promissora. A época e a localização de aplicação de fertilizantes nitrogenados na cultura da cana-de-açúcar, elas devem ser definidas de formas diferenciadas de acordo com o ciclo da cultura, ou seja, é uma cana-planta ou é uma soqueira, e podem ser determinantes na eficiência da adubação. A adubação de cana-planta normalmente é realizada em doses únicas no plantio, onde os fertilizantes são aplicados no fundo do suco, inclusive o nitrogênio. Já nas soqueiras, normalmente, ela é realizada a reposição dos nutrientes extraída com a exportação dos colmos aproximadamente de 30 a 40 dias após o corte. Quanto ao local da aplicação do fertilizante nitrogenado em soqueira, a recomendação é aplicar em ambos os lados do suco de plantio, com o objetivo de ter maior proximidade dos nutrientes com o sistema radicular. Alguns autores relatam a importância em fazer a diagnose nutricional do canavial todos os anos, haja vista que é extremamente difícil a intervenção e correção de deficiência nutricional em cana-de-açúcar no ciclo onde o problema é observado. Porém, a observação e detecção em qualquer problema nutricional em um determinado ciclo, ela deve ser utilizada como ferramenta estratégica para solucionar o problema no ciclo subsequente. Vale salientar ainda que, no caso da cana colhida sem queima prévia da palhada, é recomendado a aplicação dos fertilizantes nitrogenados, principalmente a ureia, incorporados ao solo em ambos os lados dos sulcos. O fato de o Brasil, ser o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo faz com que as pesquisas desenvolvidas sobre a cultura sejam amplas, com resultados e opiniões muitas vezes divergentes e de extrema complexidade em função de vários fatores que estão diretas ou indiretamente ligados à exploração dessa cultura. Mesmo no atual sistema de produção, a adubação nitrogenada da cana-de-açúcar no Brasil ela é modesta, comparada a outros países. No que diz respeito às fontes nitrogenadas utilizadas na adubação da cana-de-açúcar, no Brasil e no mundo, a ureia representa cerca de 60% deste mercado, resultante principalmente de menor preço por unidade de nitrogênio em relação a outras fontes. Por fim, quero agradecer a todos. Me deixe à disposição, para retirar qualquer dúvida. Peço ainda
que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Acesse o nosso site www.quimivita.com.br. Fiquem sempre ligados. A Quimivita ela sempre traz conteúdos para você, produtor, para você, profissional, para você, estudante de ciências agrárias, ambientais e biológicas. Então, fiquem ligados. Nos sigam.